são concedidos à igreja para a sua edificação, para o seu crescimento. E de que forma essa edificação acontece genuinamente na vida da igreja? Eu quis pegar o versículo número 4 de Coríntios para a gente introduzir, porque ele tem alguma coisa interessante. O texto ele vai trazer alguns termos, não se ligue nos termos diferentes, mas se liga apenas nesse termo, apenas que esse termo nos importa. Aqui é dom, carismatom, né? Os dons. A manifestação, porém, a manifestação dos dons, carismatom, é dada pelo mesmo Espírito, é feita pelo mesmo Espírito. Carismatom. Caris você conhece. Caris significa graça. Isso aqui interessa um pouco, porque esse ma significa produto. Tudo que tem ma em língua portuguesa, tudo que tem ma no grego é o sufixo formador de produto. Problema, português. Pro, antes de. Ble, do verbo balo, lançar. Ma, produto. Problema é aquilo que é lançado antes para ter o produto na resolução. Macarios, bem-aventurado. Caris, você conhece, graça. Ma, é bem-aventurado, né, é o termo, feliz. Macarios, então ma, sufixo formador de produto. Caris, graça, não é? Macarios, o bem-aventurado, é aquele que tem na sua vida o produto da graça, o resultado da graça. Então, bem-aventurado, ele é produto da graça. A graça de Deus está nele, ele é feliz, ele é bem-aventurado. E no nosso caso, carisma. Você tem caris como graça e ma como produto. Então, o que é o dom, etimologicamente, literalmente? O dom, etimologicamente, literalmente, ele é ma, produto da caris, graça. Literalmente é isso que significa o dom. É o produto da graça de Deus, é o carisma. O que é o carisma? Qual a conotação de carisma em língua portuguesa? Em língua portuguesa, nós não sabemos explicar o carisma, porque nós simplesmente reconhecemos a pessoa que é carismática. O que poderíamos dizer como carisma? O carisma é aquele não sei o que especial que uma pessoa tem, que faz com que a gente queira estar perto dela. O carisma, ele está sobre a vida daquele camarada que não pode faltar no churrasco. Se o churrasco, ele não tiver no churrasco, o churrasco fica sem graça com ele. O carisma está sobre a vida daquele amigo que a gente gosta de viajar com ele do lado do carro. Ele não fala muito, ele não conversa muito, mas a gente simplesmente gosta que ele esteja ali, porque ele tem carisma, ele tem algo que é indizível da parte de Deus, entregue e está sobre a vida dele. O carisma é aquele não sei o que especial que algumas pessoas têm, mas que é produzido pela parte de Deus. É um dom, é uma dádiva, é esse produto da graça de Deus. Quando falamos em produto da graça, nós falamos de alegria, nós falamos de felicidade, falamos do brilho de Deus de uma maneira que ele seja atraente. A graça de Deus, ela sempre é atraente, ela nunca é repelente. Então esse carisma, quando está sobre alguém, ele atrai, porque é o produto da graça de Deus, atraente, atrativa e jamais repelente. Então é daí que a gente parte para pensar sobre o dom. Esse aqui, que está projetado ao versículo de número 4, capítulo 12 de Coríntios. Então o dom é o produto da graça. Como produto da graça, esse dom ele está no Espírito. O Espírito concede a cada um como quer. O Espírito Santo, ele distribui sobre a vida das pessoas. Mas os dons habitam na pessoa do Espírito Santo. Agora, a diferença entre talento e dom espiritual. Um é produto da graça universal, da graça geral, da graça comum, e outro é produto da graça especial ou da graça específica. Talento é a mesma coisa que dom natural. Deus concedeu talentos à humanidade, dons naturais à humanidade. Fernandinho toca bem, mas no sentido estrito, técnico, Toquinho, que não se declara evangélico ou cristão, também toca bem. Davi Sarcer toca bem, mas no sentido técnico, no sentido teórico da coisa, Ivan Lins, que não se declara evangélico, não se declara cristão, também toca bem. Então o talento ou o dom natural ele é concedido à humanidade, ele é produto da graça comum de Deus. Uma pessoa pode fazer uma bela pintura, mas Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Botticelli também podem fazer esculturas e pinturas belas como produto da graça de Deus.
Esse favor que Deus dispensa à humanidade como graça comum, entrega talentos ou dons naturais à humanidade. Então esses dons ou talentos não estão restritos à igreja. Eles são produto da graça de Deus à humanidade, para que a humanidade veja como Deus é criativo, como Deus é bom, e esse talento aponte para Ele. Isso é talento ou dom natural. Mas o dom espiritual, de forma mais específica, quando nós mencionamos aqui o dom espiritual ou o carisma, esse é entregue à igreja. Dom espiritual é para a igreja, para a edificação dos santos, para que Cristo seja glorificado. Natural, produto da graça geral para a humanidade toda. Especial, o dom espiritual é produto da graça especial e é concedido à igreja. Então você tem talentos ou dons naturais à humanidade e dom espiritual concedido à igreja. Dada a criatividade divina, os dons não se restringem às listas, mas existem dons que são concedidos por Deus que não são restritos àquelas listas que estão em 1 Coríntios 12, Efésios capítulo de número 4 ou Romanos capítulo de número 12. A Bíblia ela menciona a criatividade divina, e essa criatividade ela transcende algumas listas que nós vemos na Escritura, mais específicas, como por exemplo o Bezalel e a Oliabe, que a Bíblia diz que foi dado a eles o dom de criatividade, o dom de artífices, para que produzissem os materiais do tabernáculo e da arca. Então é um dom que não está na lista de 1 Coríntios 12 ou Romanos 12, mas também é graça de Deus, é produto da sua graça. Davi tocando harpa. Pastor, mas tocar harpa, algum músico aí também toca. Não a harpa que produz libertação. Saul estava oprimido, Davi tocava e o espírito mal se retirava da parte de Saul. Aí é diferente. Aí não é um dom, aí não é um talento natural. Quando Davi ele toca, quando ele ministra, Saul passa por um processo de libertação daquela opressão. Aí é um dom espiritual. Então aquele dom de tocar, mas durante o toque haver a libertação, foi concedido a Davi. Da mesma maneira, por exemplo, como a questão dos sonhos de Daniel. E Daniel reconhecia: a mim foi dada a capacidade de interpretar sonhos. A mim foi dada a capacidade de decifrar enigmas. Deus ele faz isso, e ele concedeu isso a mim. Então também é um dom espiritual que o Senhor tinha concedido a Daniel, como vários outros, às vezes, os mais distintos possíveis. Então, os dons eles são espalhados ao longo da Bíblia, não se restringem apenas à lista de 1 Coríntios 12, a Efésios capítulo de número 4, ou Romanos capítulo de número 12. Mas 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz: esse dom, ele é dado a cada um para o que for útil. Se é dado para o que for útil, e o que é útil, ele modifica de acordo com o espaço e com o tempo, este dom, a sua manifestação vai variar em espaço e em tempo. Por isso, o título dessa exposição, o título dessa mensagem, é que o dom é concedido a cada um para o que for útil. Aquilo que é útil varia de espaço, aquilo que é útil varia de tempo. Como professor do Seminário Teológico Betel, é muito natural que nesse processo de ensino-aprendizagem, Deus me conceda o dom do ensino, o dom da comunicação, para que eu possa facilitar o aprendizado aos alunos, trazendo coisas espirituais para mentalidades espirituais. Mas aí você vai para um campo missionário, como por exemplo a África. Você vai para um campo missionário, como por exemplo alguns cantões muito fechados da Europa. É muito mais natural que o Senhor conceda a você talvez o dom de cura para algumas situações ali na África, em que o indivíduo não tem possibilidade nenhuma de ir ao médico, ou lá na Europa, em alguns cantões que precisam muito de libertação, e Deus conceda a você dons específicos para se manifestarem ali. No seminário, é muito antinatural que em algum momento eu tenha que orar por cura, ou tenha que orar pela libertação de alguém ali que esteja oprimido ou possuído pelo demônio. Não se espera isso no seminário. Então a manifestação do Espírito nessa localidade, dessa forma, é muito menor do que às vezes poderia ser no campo missionário, em que há pessoas aflitas e precisando de cura e libertação. Então esse dom que reside na pessoa do Espírito, o Espírito Santo está em nós, ele vai se tornar mais evidente dependendo da necessidade do local, dependendo da necessidade do espaço-tempo. Todos e quaisquer dons espirituais, Bezalel e Aholiabe, repito o exemplo deles, tinham a necessidade naquele tempo de ter o dom de criatividade,
O dom de artifício, o dom de artes, para a construção do tabernáculo e para a construção da arca. Então são algumas palavras de introdução, algumas considerações iniciais em relação à questão dos dons. Mas por que esses dons eles se tornam úteis? Os dons espirituais eles são dados a cada um para o que for útil. Os dons espirituais eles são úteis para a igreja ela crescer cristocêntrica, para a igreja ter Cristo no centro. Então, eles vão edificar a igreja de que forma? Entronizando Cristo cada vez mais e fazendo Cristo resplandecer. Nós temos um problema sério nas igrejas maiores, que é um problema de personalização. Grandes igrejas no Brasil, em alguns casos, acabam se tornando personalistas. Ou seja, você tem um líder, a igreja orbita em torno da personalidade carismática daquele líder, e se esse líder ele sair daquela igreja, a igreja ela vai minguar em pelo menos metade da sua membresia, por causa do carisma daquele líder. Houve um problema, foi uma igreja personalista, ela cresceu ao redor, ela orbitou ao redor do carisma daquele líder. Isso não é bom, significa que a coisa estava um pouco centralizada naquele líder, e não houve tanto revezamento de púlpito, não houve tanta distribuição e ênfase nos dons espirituais das pessoas, ou nos dons ministeriais das pessoas. Então, tornou-se muito restrito aquilo. A falta de referências que nós temos na contemporaneidade ajudam a exaltar a personalidade de algumas pessoas, quando essas pessoas elas se tornam carismáticas, e gera um problema sério no Brasil, porque você tem algumas igrejas, principalmente o exemplo de igrejas neodenominacionais, essas multinacionais grandes que você tem, que elas orbitam em torno de personalidades. Eu fiz um trabalho até no ano de 2015 de uma análise da história da teologia no Brasil, e nessa análise analisei o surgimento das 16 maiores denominações neopentecostais, as 16 mais recentes e as mais conhecidas. Das 16 denominações neopentecostais que nós temos, 15 ainda tem o seu fundador na liderança. Uma que não tem um fundador na liderança tem um filho do seu fundador na liderança. Edir Macedo funda a Universal em 1977, ainda está na sua liderança, a Universal orbita em torno dele. R.R. Soares funda a Igreja da Graça em 1980, a Igreja da Graça ainda orbita em torno de R.R. Soares e da sua personalidade. Miguel Ângelo funda Cristo Vive em 1985, a Igreja Cristo Vive, ela orbita em torno da personalidade de Miguel Ângelo. Esteve Hernandes funda a Renascer em 1986, a Renascer orbita em torno da personalidade de Miguel Ângelo. João Ribe Pararim funda a Igreja Paz e Vida, a igreja orbita em torno da sua personalidade. Ezequiel Teixeira, Projeto Vida Nova, 1989, a igreja orbita em torno da sua personalidade. E por aí segue. As 16 maiores denominações neopentecostais da contemporaneidade ainda tem o seu fundador, 15. Uma tem um filho do seu fundador, que é a Nova Vida, que tem uma cálice na frente da Igreja Pentecostal Nova Vida, hoje o nome Igreja Cristã de Nova Vida. Então você tem uma igreja que orbita em torno da personalidade, isso não é bom. Uma denominação que orbita em torno da personalidade, isso não é bom. Quando os dons espirituais eles são concedidos à igreja, eles são úteis para que a igreja cresça com Cristo no centro. Ela não cresça com o fundador, ou não cresça com apenas o pastor da igreja no centro. Cristo acaba sendo entronizado porque toda a igreja ela é mobilizada. Em igrejas personalistas, confunde-se estilo com unção. É comum você ouvir em igrejas personalistas o pastor dizendo: você tem que pregar igual a mim, você tem que cantar igual a mim, você tem que agir igual a mim, você tem que fazer igual a mim. E quando vão ao púlpito pessoas convidadas que não têm aquele mesmo estilo, a igreja ela rejeita, porque ela confundiu estilo com unção. A unção, ela independe de personalidade ou de estilo. Tem um que fala mais mansamente, tem outro que fala mais efusivamente, mais enfaticamente. Tem um que é mais retórico, tem outro que é mais simples. Tem um que é mais expositivo, tem outro que é mais temático. Tem um que é mais exegético, tem outro que é mais prático. São estilos diferentes. A unção vem sobre todos esses. E ela não depende e não está restrita a estilos. E nós muitas vezes deixamos a igreja um pouco torta, um pouco deformada, quando confundimos um estilo mais efusivo com um estilo mais espiritual. A pessoa que fala mais alto, ou a igreja que enfatiza mais os dons espirituais de fala, com uma igreja mais espiritual, quando na realidade não é.
quando na realidade nós temos pessoas que sentam lá no cantinho ou lá no fundo da igreja, que tem um dom abençoador de discernimento espiritual, fica caladinha o tempo todo, mas é das pessoas mais espirituais que nós temos na igreja. Confundimos durante algum tempo na igreja evangélica do Brasil a quantidade ou a visibilização da unção com a quantidade ou a efusividade dos decibéis do som de uma igreja. Isso não tem a ver exatamente com a unção de Deus. É claro que quando vem a unção, ela mexe conosco todo, em todas as dimensões, cognitiva, afetiva, psicomotor, espiritual, isso é natural. Mas só que quando falamos de dons para fazer uma igreja crescer, Cristo aceito, nós temos que distinguir o estilo de uma pessoa da unção. Eu sou mais exegético, sou um pouco de fala mais enfática e cuido com o vernáculo porque sou licenciado em língua portuguesa, então a minha profissão é professor de língua portuguesa, a minha vocação é pastorado. Então é comum que você veja um estilo em mim, mas isso não tem a ver com a unção. A outra pessoa que fala de uma maneira mais branda, a outra pessoa que fala de uma maneira mais temática, a unção de Deus estando sobre qualquer um de nós é indiferente. O que importa é a maneira como nós nos relacionamos com Deus, porque o restante é estilo. E uma igreja cristocêntrica, que tem os dons espirituais repartidos, ela vai ter uma irmãzinha muito simples que ora, ministrando. Ela vai ter uma pessoa mais enfática, ministrando. Ela vai ter uma pessoa um pouco mais tímida, ministrando. Ela vai ter uma pessoa um pouco mais espontânea e expansiva, ministrando. Por quê? Ela entende que Deus ele não depende de estilos. Deus ele não depende da nossa personalidade. Mas por quê? Porque Cristo está sendo visto em todas essas pessoas. Amém. Então, os dons do Espírito eles são úteis para a igreja crescer com Cristo no centro. E um texto muito bonito é Efésios 3,10 sobre isso. Vamos dar um pulinho lá, por gentileza, em Efésios 3,10. É um texto que fala sobre coloridos todos especiais da igreja. Efésios capítulo 3, versículo número 10. O texto bíblico diz em Efésios 3,10. A partir do 9, 10 e 11 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios 3, 9, 10 e 11. Multiforme. O termo aqui para multiforme recebe uma expressão técnica na parte de interpretação bíblica chamada rapax legomena. Rapax legomena é todo termo que aparece uma vez só na Bíblia. Apareceu uma vez só na Bíblia, é uma rapax legomena. Exemplo, 1 Pedro 2, 21. Cristo morreu, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Exemplo ali, aparece uma vez só na Bíblia, traduzido por exemplo você vai ver várias vezes em português, mas em grego o termo para exemplo ali é hipogramon, aparece uma vez só na Bíblia. É papel de caligrafia, é o papel que você coloca com a silhueta, para você espremer o lápis sobre a silhueta, e quando você observa, você tem ali embaixo a silhueta para você cobrir. Então o texto de 1 Pedro 2,21 diz que Cristo é como papel de caligrafia colocado sobre nós, para que quando retirado sobre nós, a silhueta de Cristo esteja em nós. Hipogramon é o termo que aparece ali. Aqui nós temos uma rapax legomena, uma palavra que aparece uma vez só na Bíblia, traduzido por multiforme. Multiforme em português, você vê também em 1 Pedro 4,10, mas em grego, esse termo você só vê aqui. Polipoikilos. Polipoikilos. Polipoikilos, poli, a gente conhece o prefixo em língua portuguesa, muitos, diversos, variados. Poikilos, cores da aquarela de um pintor. Polipoikilos é isso aqui. Aquarela de um pintor. É o termo que em grego é traduzido por isso. João Ferreira de Almeida, na minha versão, revista corrigida, você pode ter atualizado alguma outra, mas geralmente vai ser a tradução multiforme. Muitas formas. Literalmente o que está escrito aí é muitas cores, aquarela de cores, a aquarela que o pintor tem para pintar. A ideia do texto é que Deus deu diversos coloridos. A igreja pintou a igreja de diversas tonalidades.
para que principados e potestades olhassem e eles não soubessem como reter ou como brecar essa criatividade divina. O diabo ele não sabe onde vai nascer o novo John Wesley. O diabo ele não sabe onde vai nascer o novo Dwight Lyman. O diabo ele não sabe onde vai nascer o novo Dr. Russell Shedd. Porque Deus às vezes pode tirar de uma igrejinha lá do interior do nós vai, nós vem. Ele pode tirar de um local totalmente escondido que o diabo nunca imagina. Que Deus vai fazer levantar de lá um santo homem de Deus que vai abalar aquele bairro, que vai abençoar aquele lugar, para que simplesmente principados e potestades das regiões celestiais fiquem confusos, não saibam de onde vem essa criatividade divina. E Deus pinta essa criatividade na igreja para que nós sejamos plenamente multifacetados e a igreja tem um colorido todo especial que mostra a beleza de Cristo. É interessantíssimo, você olha, por exemplo, se nós formos fazer um projeto de paisagismo, alguma coisa, via de regra nós vamos tentar procurar simetria, porque nós tentamos fazer a simetria, porque na simetria nós encontramos aquilo que é agradável aos olhos, aquilo que é agradável à vista. Então a gente tenta se tornar simétrico. Não tem um vaso só de um lado, tem dois vasos. Não tem uma caixa de som só, tem duas caixas de som. Essa caixa de som está para cá, e essa está para cá, essa não está para cá. O retorno ali estão todos adequados. Então você tem uma simetria. O altar ele tem uma simetria, a plataforma ela tem uma simetria, as cadeiras elas estão organizadas em forma numérica simétrica. Nós buscamos a simetria, porque é agradável aos olhos, é bom. Mas é interessantíssimo, olhe qualquer paisagem, olhe as dunas da areia, são de formas completamente diferentes umas das outras, mas são belas. Deus consegue fazer com que o diferente acabe de alguma forma se tornando simétrico. Olhe as montanhas, olhe quando você passa no avião, olhe para baixo, eu vinha do avião e ficava olhando, Senhor, que diferença, cada montanha é diferente da outra, cada tonalidade é diferente da outra, mas há uma completude, há um grande mosaico que se forma e a gente vê a beleza de Deus. Deus consegue sim a simetria que nós pretendemos na humanidade, fazer com que as coisas sejam belas em si na sua criatividade divina. Em Efésios 3:10, fala desse colorido especial que Deus pinta na igreja. São cores diferentes, são dons diferentes, mas esses dons diferentes é que tornam a igreja bela e a igreja mostrando Deus. Porque a gente vê na igreja é o único lugar em que o cabo senta do lado do coronel, e às vezes o coronel está recebendo o cabo na porta, e o cabo vai ser aquele pregador, e o coronel está na recepção. Na igreja é o único lugar onde você vê o patrão recepcionar o empregado, e todos sentarem do lado sem nenhum problema de classe social, nenhum problema de etnia, nenhum problema de raça, nenhum problema de desmerecimento do outro. É a igreja, é o colorido especial, isso é belo, isso é lindo demais. Por quê? É a multiforme graça de Deus, é o colorido especial para essa igreja crescer com Cristo no centro. Então, se a gente percebe esse colorido de dons na igreja, Cristo é entronizado. Os dons são dados para a edificação da igreja de uma forma útil, para que dessa maneira, com a diversidade de dons, Cristo resplandeça na igreja em nome de Jesus. Você já imaginou se todo mundo fosse igual a você? Como é que o mundo ia ser? Ia ser legal ou ia ser um mundo meio acinzentado? Como é que ia ser se fosse igual a você, né? Graças a Deus é diferente, né? Que bom que é diferente, porque a gente às vezes é meio acinzentado, né? Segundo, os dons do Espírito são úteis para que a igreja evidencie aquilo que o mundo não pode ter. A igreja evidencia aquilo que o mundo não pode ter. Irmãos, a igreja tem elementos sobrenaturais, e isso não pode ser descartado, isso não pode ser desprezado. A igreja tem o que o mundo não tem. Tem que ter alguma coisa diferente em nós. Malaquias 3:18. Então olharão e verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem que haver alguma diferença entre nós e aquele povo que está no supermercado ali. Tem que haver alguma diferença entre a nossa reunião e a reunião do pessoal que está no clube social. A presença de Deus tem que ser nítida, tem que ser perceptível. É interessantíssimo que em Mateus capítulo 17, versículos 15 a 17, Jesus está com os discípulos do Monte da Transfiguração, desce. 3 estão lá com ele, Pedro, Tiago e João, ele desce. Tem 9 lá embaixo tentando expulsar o demônio. Não consegue, trazem um menino para Jesus e falam: Jesus, a gente não conseguiu expulsar esse menino. Eu não consegui expulsar o demônio desse menino. E Jesus traz uma exclamação em Mateus 17:17. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Apenas 3 vezes na Bíblia é mencionado que Deus sofre. Mateus 17:17 é uma dessas. Por que Jesus, olhando os meninos não conseguirem expulsar o demônio daquele menino, ele exclama que sofre? Porque Deus ele se aborrece
e chateia e sofre conosco todas as vezes que ele vê que existe alguma coisa que é da alçada da igreja fazer e a igreja não conseguiu fazer. Não levaram um menino endemoniado para o psiquiatra, não levaram um menino endemoniado para o psicólogo, não levaram um menino endemoniado para o hospital. O menino tem demônio, quem cuida de demônio? Quem liberta pessoas de demônio é a igreja, Deus através da igreja. Então não levaram o menino para o médico, nem para o sociólogo, nem para o psicólogo, nem para o psiquiatra, trouxeram o menino para a igreja, mas a igreja não conseguiu expulsar, a igreja não conseguiu trazer libertação, e aí Deus fica chateado. Ele fala: olha, isso aqui é da alçada de vocês fazerem. Vocês podem até estudar filosofia, podem estudar sociologia, podem estudar psicologia, podem estudar ciências auxiliares, vocês podem fazer obra social, vocês podem fazer um monte de coisa, mas demônios vocês têm que expulsar. Mas o demônio que é para vocês expulsar, que não levaram lá para o médico, trouxeram para vocês não conseguiram, aí Jesus diz: trazei-o aqui. E Jesus faz o processo de libertação daquele menino. Há coisas que o mundo espera da vida da igreja. O mundo espera da igreja que nós tratemos em relação a questões de vida e morte. Quando morre alguém, não vão chamar ali um orador, não vão chamar um comunicador, chamam um pastor. Por quê? Pastores são pessoas que trabalham com questões em relação à vida e morte. Pastor como teólogo público, de Kevin Van Hooser, excelente livro. A pergunta a ser respondida no livro é: qual é a relevância do ministério pastoral para o mundo pós-moderno no qual nós vivemos? Uma das conclusões às quais Kevin Van Hooser ele chega é que se o pastor tentar ser apenas um manager, o mercado vai encontrar um administrador melhor. Se o pastor tentar ser um conselheiro apenas, o mundo vai encontrar psicólogos melhores. Se o pastor ele tentar ser uma pessoa que trate de questões sociais, o mundo vai encontrar ONGs melhores. Mas pastores são as únicas pessoas que têm respostas para as questões entre vida e morte. Nós sabemos para onde nós vamos quando morrer por meio do penhor do Espírito de Zadá. Vamos estar na glória celestial, no céu, no lindo céu. E se a pessoa não encontrar Cristo, infelizmente, não queremos, mas infelizmente essa pessoa vai para o inferno. E nós pela Bíblia temos questões que trabalham com considerações entre vida e morte. Nós temos essas orientações que o mundo hoje não tem o que buscar, o mundo hoje não tem como saber. Então, o mundo tem algo que espera de nós. E quando falamos de dons espirituais, nós estamos falando de uma igreja, de uma coisa que a igreja, ela tem e evidencia aquilo que o mundo não pode ter. Mas os dons do Espírito são uma evidência sobrenatural, ímpar, mas que muitas vezes nós temos negligenciado na contemporaneidade. O mundo não pode ter dons espirituais. E nós, às vezes, deixamos esses dons de lá, e são uma das evidências do sobrenatural, da diferença entre aquilo que acontece lá fora e aquilo que acontece aqui. Alguém com o discernimento de espíritos, alguém com operações de dons de curar, alguém com operações de maravilhas e vários outros dons que a igreja, que a Bíblia menciona. Imagine o que seria da nossa sociedade se nossas sombras curassem, ou se nossos aventais sarassem, como é mencionado em relação a Pedro e mencionado em relação a Paulo. A sombra de um curava, o avental de outro curava. Imagine se nós mandássemos para o hospital de Icaraí alguns aventais do pastor Edson, do pastor Marcos, do Davi, meu, do nosso querido Diego, da minha querida mãe, de vários outros que nós estamos aqui, e esses aventais curassem, se nós passássemos e nossas sombras curassem, que impacto que isso teria na vida de Niterói, que impacto que isso teria na nossa sociedade, que impacto isso teve naquela sociedade epocal. Então, os dons, eles evidenciam aquilo que da igreja que o mundo não pode ter. Um problema que surgiu com o passar do tempo é que nós vimos muitas pessoas aparentemente dotadas de dons espirituais, mas que tinham um procedimento que era completamente indigno da vida cristã. Gente que falava em línguas numa igreja e falava palavrão logo quando saía dali. Gente que dizia que tinha visão numa outra igreja e daqui a pouco estava sonegando imposto de renda ou estava em corrupção. Gente que dizia-se profeta em determinado lugar e daqui a pouco estava com a sua família em situações complexas, visto que não guardou a santidade do casamento. Isso gerou muita recalcitrância, muita resistência em relação a pessoas que tinham dons espirituais. E como nós podemos e devemos entender isso? Deus pode usar alguma pessoa que ela simplesmente diga-se tendo dons espirituais, mas às vezes tem alguma
fala alguma finalidade contestável. Uma pessoa ela pode ter uma manifestação espiritual aqui e logo ali ela tomar uma atitude inadequada? Pode, mas não deve. 1 Reis, capítulo de número 13, mostra essa história falando que o profeta velho que acabara de mentir para o homem de Deus, ele é utilizado para dar uma mensagem para aquele homem de Deus, dizendo: olha, era para você ter acreditado em Deus, mas você acreditou na minha mentira deslavada, um leão vai encontrar você e ainda vai te matar. Aí você olha e você fala: rapaz, mas o profeta acabou de mentir, Deus ainda usa o profeta para dar uma profecia e se cumpre. E o homem de Deus, coitado, é que o leão mata. Que história é essa? É de dar uma pulga para uma orelha, né? Mas é porque a gente confunde espiritualidade com santidade. Deus não nos chamou apenas para termos espiritualidade. Deus nos chamou para sermos santos. Vamos entender o quadro imagético. Você tem a disciplina, o exercício e o hábito. O cristão deve ser disciplinado. A disciplina é o rigor consigo mesmo para você obter alguns dos seus objetivos que você tem. Então você tem disciplina. Está chovendo, está friozinho, é feriado, mas você marcou que ia chegar às 6 horas em um determinado lugar. Você tem disciplina. Você lava o lençol e você fala: eu chego lá. Você chega às 6 da manhã. Você é disciplinado. A disciplina precisa ser exercitada. Você pega a disciplina e vai trabalhando aquela disciplina uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você tem um exercício. E aí você tem um hábito que é incutido. A disciplina é a avó do hábito e a mãe do exercício. Então essa tríade, disciplina, exercício e hábito, é fundamental para a vida cristã. Hábito, fazer exercício para academia. Você coloca 10 anos de picanha, Coca-Cola e açúcar na barriga. Aí você quer tirar em 10 semanas de academia. Não vai rolar, não é? Aí você chega na academia, passou o primeiro mês. Rapaz, mas não perdi a pochete. Aí vai o segundo mês, mas não perdi a pochete, parece que eu sou uma carreta, estou cheio de pneu do lado. Aí você fica olhando, você não consegue cortar aquilo. Mas foram 10 anos de picanha, aquela gordurinha ali da picanha. E 10 semanas de academia. Não dá, você não consegue cortar. Aí o que você precisa? Você vai no primeiro mês, vai no segundo mês, mas você precisa de mais tempo. Por quê? Um hábito para ser incutido na vida de uma pessoa leva 18 semanas ou 4 meses. Você precisa pelo menos 4 meses rigorosamente fazer a mesma coisa todo dia, que aí você tem psicologicamente um hábito construído na sua vida. Então, você está na academia, primeiro mês, opa, botou 2 plaquinhas, 3 plaquinhas, estou crescendo, estou bem. Segundo mês, vai lá. Terceiro mês, aí chover lá, está friozinho, lá tem um compromisso, dormir muito tarde, começa a dar uma rateada, não pode. Você tem que tentar pelo menos completar 4 meses direto para você conseguir deslanchar, para você seguir adiante. Porque um hábito é incrustido na vida de uma pessoa pelo menos depois de 4 meses ou 18 semanas. Aí você tem que ter a disciplina de levantar cedo, o exercício, multiplicou o exercício e aí você incrustou o hábito. Vida cristã é uma vida de hábitos. Ler a Bíblia é hábito, orar é hábito, vir à igreja é hábito, louvar é hábito, dizimar é hábito. Todos esses hábitos são frutos de obediência. Mas se a gente não cria o hábito, começa a ratear. Ah, pastor, eu leio a Bíblia uma vez por semana, essa semana eu li, semana passada eu li e tal. Ainda não criou o hábito. Mas se você criou o hábito de ler a Bíblia, todo dia você lê, quando você não lê, você sente falta. Mostrou que o hábito está incrustado. Todo dia você levanta e ora, sai daquele dia correndo, você sente falta. Por quê? Tem um hábito incrustado. Então a vida cristã é uma vida de hábitos. Disciplina, exercício e hábitos. Esses hábitos conjuntos, os hábitos espirituais, é que produzem a espiritualidade de uma pessoa. Se uma pessoa tem o hábito de ler a Bíblia, uma pessoa tem o hábito de orar, uma pessoa tem o hábito de vir à igreja, o que ela constrói? Ela constrói a espiritualidade. Então o que é a espiritualidade? A espiritualidade é a soma dos seus hábitos espirituais. Mas a espiritualidade, uma pessoa pode ler a Bíblia, ela pode orar, ela pode vir à igreja, ela pode cantar, e pode não ter caráter. Então a espiritualidade é o produto dos hábitos. Agora, espiritualidade mais caráter gera santidade. Aí é a diferença. Porque o homem santo, ele tem a espiritualidade e tem o caráter. E aí é onde nós confundimos. Porque quando falamos de dons espirituais, nós falamos de espiritualidade. Agora, aquela pessoa que tem a manifestação dos hábitos espirituais, ela precisa trabalhar no seu caráter para mais do que ser apenas uma pessoa de espiritualidade, ela ter santidade. O homem santo é aquele que tem a espiritualidade mais o caráter. Segundo Reis 4:9.
Vejam que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ele tinha espiritualidade, tinha a palavra profética, ressuscitava mortos, Eliseu, mas ele tinha caráter. Ele era um santo homem de Deus. O profeta velho tinha uma espiritualidade, ele profetizava. O profeta velho, ele tinha lá a sua capacidade profética, mas ele não tinha caráter. Então ele tinha espiritualidade, mas ele não tinha caráter, ele não tinha santidade. E aí é que a gente não entende. A gente fala, rapaz, mas o camarada, ele estava ali com a manifestação de dons espirituais. É espiritual. Ou seja, tem espiritualidade, mas às vezes não tem caráter, não tem a santidade. Levítico 11:44, Levítico 19:2, Levítico 20:26, 1 Pedro 1:15-16, todos os textos falam a mesma frase: sede santos, porquanto o Senhor vosso Deus é santo. Deus não nos chamou apenas para ter dons espirituais ou ter hábitos espirituais. Deus nos chamou para ser santos. E santidade é a espiritualidade mais caráter. É o carisma mais o caráter. São os dons, são a habitualidade espiritual, são os hábitos espirituais mais o caráter. É o que Jesus diz em Mateus 7:20-23. Portanto, pelos seus frutos vos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônio, nós não fizemos sinais de maravilha, Senhor, nós não tivemos carisma. E ele diz: então vos direi abertamente: apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Aí Jesus diz: mas vocês não tiveram caráter. Vocês tiveram carisma, mas vocês não tiveram caráter. É a distinção clara que Jesus faz. O carisma atrai os homens, o caráter atrai Deus. O carisma, ele se importa com a efusividade. O caráter, ele se importa com a interioridade e com a personalidade. Então, qual é o ideal? Que tenhamos o carisma, mas que tenhamos o caráter. Por quê? Às vezes Deus nos prova. Deuteronômio 13, versículos de 1 a 4, Deus diz que Ele permite que um falso profeta se levante no nosso meio para provar o nosso coração e saber se nós o amamos. Deus diz: eu falei para você que é para me obedecer, que é para examinar a profecia, que é para me amar, mas eu vou permitir com que venha um falso profeta ou um falso sonhador para saber se vocês vão me obedecer ou se vocês vão acreditar nessa falsa profecia. Você liga a televisão, tem um bocado de profetada lá, tem um bocado de gente interpretando a Bíblia errada, tem um bocado de deformação teológica. Rapaz, mas ele está falando da Bíblia? Tá, rapaz. Mas Jesus mandou você examinar. Então não é todo mundo que fala da Bíblia que está falando coisa certa. Então Deus permite com que o camarada esteja pregando lá, mas não significa que ele está pregando corretamente. O seu trabalho, o meu trabalho é Atos 17:11, examinar as Escrituras, como os bereanos faziam. Então Deus permite, por quê? 1 Coríntios 11:19 e 1 Tessalonicenses 2:11. Deus enviará a operação do erro para saber se crerão na mentira. 2 Tessalonicenses 2:11. Então o texto diz: Deus enviará. Às vezes Deus manda a operação do erro, Deus permite com que aconteça, para saber se a gente vai acreditar naquela baboseira. Tem um camarada na televisão que fala aqui, aí eu fico estupefato quando vejo isso. O camarada vai chama a família na frente pega a esposa do camarada na frente, dá um beijo nela, que diz que com um beijo vai ser curado na frente do cara. Rapaz, que é isso? Que história é essa? Isso é uma loucura. E o esposo está ali, dá vontade de você sair da televisão e fala: cara, acorda, meu filho. O cara está beijando tua esposa, está beijando sua mulher, e está dizendo que está curando ela, está sarando ela. Sai dessa. E o camarada ainda está pensando: mas será que Deus está sarando? Não está, irmão. Tem que acordar. Então o texto diz: Deus permite com que aconteça, porque Ele já disse: não acredite, para provar o nosso coração. 1 Coríntios 11:19. E até importa que hajam heresias e dissensões no vosso meio, para que os que são sinceros se manifestem. Paulo diz: até importa que hajam dissensões e heresias. Para quê? Para que aquela pessoa que é bereana, sincera, ela olha e fala: não, peraí, está conferindo não é isso não. Então os dons espirituais, eles são úteis à igreja, para que a igreja evidencie o que o mundo não pode ter. O mundo não pode ter o sobrenatural de Deus. Nós precisamos desse sobrenatural, mas com o olho no pastor e o olho no culto. Não é o olho no padre e o olho na missa, né? A gente acredita que não adapta, é o olho no pastor e o olho no culto, o olho no céu e o olho na terra. A gente tem que atentar. Recebe o que é de Deus? Recebe tudo o que é de Deus, mas muita cabeça, muito coração, adora a Deus, levanta o braço, fecha os olhos, salta de alegria, salta de prazer, exalta a Deus, recebe tudo o que é de Deus, mas com a cabeça ali em funcionamento, em pensamento. Ouve tudo que é bom, mas retém aquilo que é da parte de Deus, aquilo que é bom. Amém, irmãos?
Então eu falei para quem está do seu lado, olha, um olho no céu, mas os pés na terra. Olho no céu, mas os pés na terra. Então você está ouvindo ali o que está sendo falado, o que está sendo proclamado, o que está sendo pregado. Terceiro, opa, eu acho que eu tirei aqui, acho que eu fiz bobagem aqui no... Onde é que eu aperto aqui para voltar? Aqui, sim, né? Foi lá, então vamos chegando lá. Né? Terceiro lugar. Os dons do Espírito são úteis para a conservação e para a preservação da unidade. Nós precisamos uns dos outros. Quando falamos em dons espirituais, nós estamos falando do colorido especial da igreja, do mundo ver aquilo que ele não tem, que a igreja tem a manifestação de Deus, mas nós estamos falando também de unidade. Lá na igreja eu dei recentemente um curso de exposição bíblica com 8 encontros, e os irmãos falaram, mas pastor, a gente gosta tanto de ouvir o senhor falar, as aulas, ouvir o senhor pregar. Eu falei, eu sei, irmãos, e se eu pudesse eu pregaria todo dia e toda hora. Pastor é que nem jogador de futebol. Jogador de futebol diz que está morto de cansaço, disputou a Champions League, ou disputou o Brasileiro, disputou o Estadual, disputou a Copa do Brasil, disputou um bocado de coisa, estou cansado, não aguento mais jogar bola. Aí entrou as férias. Qual a primeira coisa que o jogador de futebol faz nas férias? É jogar bola, né? Marca futebol com um amigo. Pastor é a mesma coisa, ele está cansado, sai de uma pregação, cansado, quer descansar, não quer falar com ninguém, quer ali descansar a voz, quer sentar em casa no sofá e respirar, mas daqui a pouco fica uma semana sem pregar, e a gente já fica com vontade de pregar. Ele viu, rapaz, mas tanto tempo que eu não prego, eu queria pregar de novo, queria falar de novo, queria compartilhar de novo e tal. Então, irmão, se eu pudesse, eu pregaria sempre, todo dia, toda hora. Mas eu cometeria alguns erros. Primeiro, eu não seria edificado, porque se você só está falando, você não está ouvindo. Então a primeira coisa, eu preciso que os irmãos preguem aqui na igreja, porque eu preciso ouvi-los, eu quero ser edificado. Segundo, a igreja ia crescer torta. O dia que eu saio, a igreja ia falar, e aí, o pastor Henrique está? Não está? Não vou não, né? Porque é o João que vai pregar, a Maria vai pregar? Negativo, a igreja ia crescer torta. Então a igreja precisa entender que a unção não depende do estilo. Todo mundo que Deus concedeu o talento precisa pregar para a igreja crescer despersonalizada. Terceiro, eu ia estar limitando os dons e talentos da igreja, o ministério da palavra e a pregação e o talento que Deus deu só a mim. Mas Deus deu o talento de pregar para várias outras pessoas. Então eu preciso deixar com que essas pessoas exerçam o seu dom e talento, para que a igreja caminhe em unidade, para que nós caminhemos sem depender de mim. É o Gene Peterson, né? O pastor desnecessário, ele traz muito esse conceito, muito interessante. O pastor está ali, mas a igreja caminha, a igreja vai, a igreja segue, a igreja é do Senhor. Então eu estou lá. Falei, irmãos, vai ter dia que eu vou estar aqui, mas outros vão estar pregando. Irmão, a irmã vai estar pregando porque eu preciso ouvir, o irmão precisa exercitar e a gente precisa caminhar em unidade. É o conceito comunitário do Ubuntu africano. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Você já deve ter ouvido aquela experiência do antropólogo africano que, para demonstrar o conceito do Ubuntu, ele fez uma experiência com as crianças. Colocou um pote de balas debaixo de uma árvore e colocou as crianças africanas em determinada localidade, a distância necessária para correr aquele pote de balas. Ele disse, olha, quando eu disser 3, vocês correm. A primeira criança que pegar o pote de balas, ela é a vencedora e fica com um pote de balas para ela. 1, 2, 3 e já. As crianças africanas deram os braços, foram devagarzinho, todas juntas, pegaram aquele pote de balas e gritaram, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Para as crianças africanas, para a cultura africana, não importa um só ganhar. Não importa uma criança ganhar um pote de balas, isso não é bom. É uma cultura muito comunitária. O Seminário Teológico Betel, ele fez uma parceria com o Instituto Bíblico Nenit Umbé em 2011, mandou alguns professores para lá, eu fui lá, e eu estava dando curso de mestrado, e às vezes os alunos faziam um trabalho, eu debruçava na janela, e ficava observando isso, é muito interessante. A concepção na África da criação de uma criança, que a criação de uma criança é um ditado africano. A criação de uma criança é o trabalho de uma tribo. A ideia é que se a criança está ali, indisciplinada, fez alguma bagunça, e você não agiu, você é o culpado, não o pai da criança. Você foi omisso. Por quê? Aí eu vi isso, estava debruçado na janela olhando, 2 meninos brincando, bolinha de gude. Daqui a pouco um briga com o outro, aí um vê, aí começa a tentar separar, não consegue e tal, vai numa casa, primeira casa, chama, tio, tá brigando. Aí quando chega aqui, aquele tio pega as duas pela orelha, pega, dá um sabão e leva na casa. Fala que estavam brigando, tal, pega e leva lá. Por quê? Toda tribo, quem vê, é responsável pelas crianças. O pai está trabalhando, o pai não viu.
Mas todo adulto tem a responsabilidade de cuidar daquelas crianças. Porque eu sou, porque nós somos. Quando você vai na África, você passa a entender o que é um muçulmano se converter de uma determinada tabanca. Guiné-Bissau tinham 35 etnias diferentes, Fula, Balanta, Papel, Mandinga, várias outras. Mas o camarada, quando se converte, não é apenas uma conversão. Ele tem que abandonar a tribo, porque a tribo é uma comunidade. É uma grande família aquela tabanca, é uma grande família aquela tribo. Então é romper com tudo que está ali. É muito difícil para um africano esse rompimento, porque o conceito comunitário é grande. E aí nós pensamos o eu sou, porque nós somos. Quando falamos do Espírito, o Espírito produz essa unidade. Ele veio aperfeiçoar o ideal de união para a unidade. Enquanto você tem a união no Antigo Testamento, Salmo 183:1, Jesus apregou o aperfeiçoamento dela para a unidade. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, é como ele desce até a orla das suas vestes, é como o vale de Hermon que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É união. O que é união? União é estar juntos, é ter 12 tribos, mas se acontece uma tensão, 2 tribos vão para um lado e 10 tribos vão para o outro. Isso é união. Você está junto. Jesus vem e diz: o meu ideal não é o da união, o meu ideal é o de unidade, para que todos sejam um. Então vocês não vão caminhar mais como 12 tribos, mas como Israel integrado. Me ajuda aí, por gentileza, 5 homens aí, fortes e valentes. Dá um pulinho aqui na frente, rapidinho. 5 varões valorosos aí, fortes e valentes aí, 5 varões valorosos. Gabriel, bom. Vai lá, olha aí, 5 varões valorosos. E um varão valoroso também, mas um pouco mais singelo, um pouco mais esguio. Não pode chegar para cá um varão. Não, senhor não, obrigado. Mas porque vou dar uma judiada aqui. Então, um adolescente que tem aí, se tiver algum adolescente por aí, manda para cá. Esse dali, aquele ali, tá tranquilo, não é? Então vamos dar as nossas mãos aqui, num círculo, né? Vamos chegar para cá. Quando falamos em união, pode chegar aqui para o nosso círculo, nós falamos de um ideal de nós estarmos juntos. Nós estamos aqui, mas nós somos juntos. Quem é o mais forte aqui desses varões aqui? Né? Então, pode sair do círculo, por gentileza. Você junta com o Jaeli, você pode sair por gentileza. Fica aqui, vamos virar para cá, né? Então isso é união. União é nós estarmos juntos. Mas na união pode vir uma tensão nas 12 tribos. E aí quando vem a tensão, às vezes não é tão simples. Seu trabalho é tirar esse varão aqui do nosso meio. Puxa ele com todas as suas forças. A gente segura ele, vamos lá. No tempo da lei. Vai. Pode puxar, pode tirar. Vai lá. Foi, né? Então você tem aí. Por isso que podia ser o senhor, ele virou o senhor dessa, né? Então você tem um ideal de união. Você tem Benjamim, Zebulão, Judá, Naphtali, cada uma das tribos. Mas se vem uma tensão, leva uma tribo. Porque nós estamos juntos, mas não somos um. Aí Jesus vem e aperfeiçoa a união para a unidade. Vamos chegar agora. Agora é aqui. Chegou. Agora tira ele do nosso meio. Pode tirar ele. Pode tirar. Foi. Pode deixar. Obrigado. Segurou. Uma salva de palmas para esse cara maravilhoso. Muito obrigado. Desculpa, hein? Obrigado, hein? Na unidade, nós somos um. Na unidade você não consegue romper. Então a gente fala com muito carinho, e é muito comum, porque o texto é bonito, né? O Salmo 133. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos de união, é bonito. Mas o ideal do Novo Testamento é mais profundo, é unidade, é sermos um. Você não tira, não somos mais tribos, em que um fica chateado com o outro e sai. Não pode ser. Tem que ser unidade. A gente, se está na tensão, vai junto. Se o diabo está tirando um, a gente segura, a gente pega. E o Espírito, com os dons, vem nos aperfeiçoar nesse ideal de unidade. Para que
nós saibamos que cada irmão tem um dom, e esses dons eles se completam. Nós precisamos uns dos outros. Um é mais esbelto, a gente segura ele. O outro é mais forte, segura o braço. Mas a gente é um. Então o Espírito ele faz com que nessa diversidade nossa a gente consiga caminhar junto como igreja. Os dons espirituais são úteis para a edificação da igreja, para trazer unidade a ela. Conclusão. O conhecido dito de Rupert Osmaldenius: no não essencial, liberdade. No essencial, unidade. Mas, sobretudo, o amor. Então, tem coisas que não são tão fundamentais, tão essenciais. Você é calvinista supralapisário, infralapisário ou emiraldiano? Isso não é o oi mesmo, é isso mesmo, não é essencial. Isso daí é não essencial. Então, no não essencial, liberdade. Seja infralapisário, supralapisário, emiraldiano, criptocalvinista, o que quer que seja, isso é indiferente. No essencial, unidade. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos buscar a Deus, precisamos conhecer a palavra. Essencial, unidade. Mas sobre tudo isso, o amor. Os dons do Espírito Santo são úteis para a edificação do corpo de Cristo, nesse colorido especial, nessa unidade tão abençoadora, e para mostrar em nós a diferença entre aquilo que a igreja tem e que o mundo não tem. Mas tudo isso só é possível pelo amor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não sei se o pastor Edson está aí ou qual é a forma de condução agora, se tem alguma pergunta prévia. Sim, eu vou passar então para o querido irmão. Opa, muito obrigado. As perguntas estão aí, Alex? A gente anotou algumas perguntas, eu vou estar dando as perguntas para o pastor poder responder. Se o senhor quiser sentar também, pastor, pode ficar à vontade. Quer sentar? Coloca uma cadeira aí para o senhor. Não tem problema nenhum, não posso ficar aqui mesmo. Não sei se o pessoal vai chegar bem, se de repente for. A gente coloca o púlpito aí para trás. Pode ser aqui, pode deixar, não pode deixar a cadeira aqui. Aí a gente fica aqui, né? Meu Deus. Então a gente tem a primeira pergunta lá. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Muito bom, né? Que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículos 27 segmentos, falam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O termo para blasfêmia é blasfemete, o termo em questão, um dos sinóticos, né? Marcos capítulo 3, versículo 27 segmentos, mas há seus correspondentes em Mateus e em Lucas. E Jesus diz que toda palavra em relação ao Pai e ao Filho será perdoada, mas não contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfemete no grego significa literalmente impedir a atuação dele. É isso que significa literalmente ter um blasfemete em grego. Então, impedir a ação dele. Quando você correlaciona com João capítulo 14 e capítulo 16 principalmente, no 16, 8, 9 e 10, que Jesus diz que o Espírito ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você pensando no que a gente chama de analogia das Escrituras, um texto à luz de outros textos, você vai entender a blasfêmia contra o Espírito Santo como impedir a ação dele, e impedir a ação dele, que é o que significa o termo, que é o que o Espírito Santo faz? Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É impedir a ação do Espírito convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por uma lógica fácil, entende-se, interpreta-se isso no meio reformado como você não aceitar Cristo como seu Senhor. Você impedir a ação do Espírito de convencer do pecado, da justiça e do juízo seria a não aceitação, de Cristo como Senhor da sua vida. Por isso essa blasfêmia ou esse pecado não seria perdoado. Por quê? Se o pecado do perdão, de impedir a ação de Cristo, de você não aceitar Cristo, for perdoado a todos nós, simplesmente ninguém precisa aceitar Jesus e vai todo mundo para o céu. Não é? Então seria incoerente com o todo das Escrituras. Por isso que quando você olha o todo das Escrituras,
Essa blasfêmia é justamente o impedir a ação do convencimento, que é o impedir o Espírito de convencer que você precisa de Cristo, você precisa da ação de Cristo, e não pode ser perdoado, porque se for perdoado, ninguém precisa se arrepender de nada, todo mundo pode entrar no céu. Então isso é encarado tradicionalmente no meio da reforma protestante como pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, não é um ponto pacífico. Existe, por exemplo, uma tradição universalista. A tradição universalista, que não é aceita no meio evangélico conservador, ela entende que todo mundo realmente vai para o céu, e que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não seria o convencer o homem do pecado da justiça do juízo, mas seria falar algo contra o Espírito Santo, e no final, como todo mundo vai para o céu, essa blasfêmia seria a única. Esse falar contra o Espírito de Deus seria o único que não seria perdoado, mas é uma sentença que a gente fala filosoficamente auto-implodida, auto-inclusiva. Por quê? Se todo mundo vai para o céu e existe um pecado que é o do Espírito Santo, que a pessoa falando contra faria com que essa pessoa não fosse perdoada, então você tem que dizer ou que pecador entra no céu, porque essa pessoa iria para o céu de qualquer forma, ou então você vai dizer que essa sentença vai contradizer o próprio universalismo, porque essa pessoa não vai entrar no céu, então no final nem todos vão ser salvos. Então essa teoria não é aceita no meio evangélico conservador de uma maneira geral, mas é entendido como o não entender, o não aceitar Cristo como Senhor, não aceitar a obra de salvação. Segunda pergunta, 1 Coríntios 14:39, o apóstolo diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Que profecias são essas? Que línguas são essas? O pastor Edson mandou a pergunta que ele falou que ia mandar ontem mesmo, hein? Daqui a pouco vem a outra aí, não é? O que eu não responder, tanto o Edson vai esclarecer, o Davi está ali, é o nosso consultor especial para assuntos teológicos, né? O Davi Peregrina, querido amigo ali, professor de teologia contemporânea no Seminário Betel, o Diego aí também, recém-formado, muita coisa boa ali, não é? Você sabe que há várias perspectivas de interpretação, né? A profecia é encarada de duas formas principalmente. Profecia, o termo grego é profemi, femi falar pro antes de. Então profecia em dado período de tempo foi muito encarado como aquilo que é predito de antemão. Coisa vai acontecer, você fala antes de acontecer, isso seria uma profecia. No tempo neotestamentário, essa profecia ela já é entendida mais, além do sentido de falar antes de, também no sentido de proclamação, no sentido do querus, o arauto, aquele que proclama, aquele que fala da profecia final, plena e completa, que seria a Escritura. Então eu vou apontar alguns caminhos que se entendem. Você tem uma teoria chamada cessacionista. Na teoria cessacionista entende-se o seguinte: a Bíblia é a profecia perfeita. Então, depois da Bíblia terminada, no ano 397, depois do conjunto de livros ter sido aceito pela cristandade em geral no ano 397, interpreta-se que a partir de 1 Coríntios 13:8, 3 dons deixaram de existir. Paulo diz: havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Na teoria cessacionista, à luz de 1 Coríntios 13:8, o dom de profecia, no falar antes de, teria cessado. O dom de línguas, no sentido de línguas ininteligíveis, teria terminado. E o dom de ciência, entendido como revelação, teria acabado. Porque a Bíblia, como profecia perfeita ou revelação perfeita, substituiria esses 3 dons e isso teria cessado. Por isso o nome da teoria é cessacionista. Existe a teoria da contemporaneidade de dons, que entende que a Bíblia é a profecia maior, mas Deus ainda pode estar continuando a utilizar esses dons espirituais na vida da igreja. Mesmo pessoas que acreditam na contemporaneidade de dons ainda se dividem entre o que seria a profecia. Para alguns ainda haveria aquele profeta tradicional do assim diz o Senhor, de falar alguma coisa antes dela acontecer. E para outros só existe o profeta no sentido daquele que proclama a profecia da Escritura, proclama a palavra de Deus. Vou falar sobre línguas e daqui a pouco volto nas confusões que tem entre profecia e línguas. A questão de línguas também é muita confusão, porque João Ferreira de Almeida, com boa vontade, mas sem uma precisão ali,
inseriu um termo que não existe em nenhum original grego, chamado estranhas. Talvez você tenha uma tradução que esteja escrito ali, línguas estranhas. Estranhas não existe no grego. No grego, língua é glota ou glossa. No grego jônico, glota. No grego ático, glossa. Como o koiné é o ático popularizado, o termo é glossa. Por isso, o termo técnico para falar em línguas é glossolalia, que significa a manifestação do falar em línguas. Alguns dizem que essas línguas são línguas idiomáticas, que seriam línguas de outro idioma. Um brasileiro fala inglês sem nunca ter falado inglês. Pode acontecer. Outros interpretam que essas línguas são línguas angelicais, porque Paulo diz em 1 Coríntios 13:1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a mão, seria como metal que sou, como sinal que tinha. Então seriam línguas angelicais. Outros interpretam que essa língua seriam línguas que nenhuma pessoa teria a falar, com uma elocução de vocábulos e de sílabas que não são inteligíveis em qualquer idioma. Então, línguas idiomáticas, línguas angelicais, ou línguas que são palavras que nenhuma pessoa conhece em determinado idioma. Essas línguas elas serviriam para a edificação do nosso espírito, porque por meio desses vocábulos estaríamos falando com Deus, não nas palavras, mas por meio de uma manifestação espiritual da sintonia do nosso espírito com Deus. Então, na interpretação clássica e pentecostal, isso seria o dom de línguas. Ao falar com Deus, com línguas desconhecidas, não idiomáticas e não angelicais. Isso é o pentecostalismo clássico, ou carismatismo. Mas muitas igrejas que acreditam na contemporaneidade de dons também pegam hoje essa perspectiva. Há igrejas batistas ainda afiliadas à CBB, Convenção Batista Brasileira, que hoje já tem sido um pouco mais abertas sobre isso. Também na CBB, você tem um posicionamento mais conservador, entendendo que a profecia é a Bíblia fechada e o que fala dela é o profeta. Mas existem alguns pontuais no meio presbiteriano e batista da Convenção Batista Brasileira que ainda entendem que existe uma possibilidade do predizer, do falar antes dele, e no meio pentecostal clássico isso é ponto passivo, eles interpretam que existem profetas nos dias atuais. Que confusões ainda que existem? Quando alguém numa determinada igreja, ele aponta-se como que falando em línguas e dando uma profecia, a pessoa ela falaria em vocábulos desconhecidos, estaria dizendo, assim diz o Senhor, alguém vai te encontrar ali às 2 da tarde, vai pagar uma pizza para você, não é? Então, muitos momentos nós queremos ouvir uma profecia dessa, seria muito bom, né? Então, falou em palavras desconhecidas e trouxe uma determinada interpretação. E ela começa com assim diz o Senhor, e como isso gera confusão. Por quê? Uma coisa que tem que ficar clara em toda essa situação é que Deus ele não possui alguém no sentido de bloquear o seu cérebro. Quem faz isso é o diabo. O endemoniado, muitas vezes, quando cai no chão, levanta e fala, não lembro nada do que eu falei. Porque o diabo, ele possui a pessoa e tira o raciocínio. Deus, ele não quer isso. Deus, ele não deseja isso de nós. Deus, ele fala através de nós e por nós, mas não bloqueando o nosso cérebro. Não simplesmente deixando a gente sem saber o que falou. Eu posso repetir grande parte do que falei aqui. Estava em consciência. Deus não tira a nossa consciência. O diabo, ele quer tirar a consciência da pessoa. Então, um endemoniado possuído por um demônio, ele às vezes não lembra do que fala. Já uma pessoa cheia de Deus, ela lembra do que fala. Por quê? Deus ele não bloqueia o nosso cérebro porque ele utiliza nossas palavras, mas nem tudo que sai da nossa boca é de Deus. Como pode se processar uma manifestação desse sentido nos dias atuais? Há um livro muito interessante que eu não lembro o nome do autor, mas o nome do livro, ele é produzido pela Mundo Cristão. O nome do livro é Quebra-Cabeças. E ali o escritor responde 10 perguntas e traz um tema muito interessante que a gente não usa muito em língua portuguesa. Impressão espiritual. O que é impressão espiritual? É quando você, como um cristão, tem uma nítida impressão que é para você fazer alguma coisa de Deus, você sabe que é para fazer aquilo, está claro, mas Deus não falou com você, como eu estou falando. Falar é isso, é fazer elocução de palavras. Então, se Deus falar, é isso, elocução de palavras. Ou na consciência, pode fazer isso também. Agora, o que acontece na maioria das vezes conosco é impressão espiritual. A gente tem a nítida impressão e clareza que é para fazer aquilo. A gente sabe que é da parte de Deus, a gente não sabe explicar como. Mas a gente sabe que Deus está conosco naquilo, é para fazer aquilo. Então, às vezes, Deus nos impele, e me impele várias vezes em alguma mensagem, a dizer algo para alguém. Olha, você que está pensando em se suicidar,
Você não deve fazer isso. Deus viu a sua aflição essa semana, e você tem que abandonar esse pensamento, deixar esse pensamento. Não é para você fazer isso. Isso é uma impressão espiritual. Deus não falou comigo, Deus não disse no meu cérebro, Deus não me usou, as palavras são minhas, mas eu tenho a clara certeza que eu tenho que falar aquilo. Isso é uma impressão gravada no nosso espírito da parte do Senhor. E o que acontece? Muitas vezes, muita gente recebe impressão espiritual e trata como se ela estivesse falando, se fosse Deus falando por meio dela, usando as suas palavras, quando na realidade, muitas vezes, não é isso que acontece. O maior exemplo disso é que se Deus estiver em Amós, Isaías é o profeta palaciano, seu requinte é nababesco, sua retórica é inigualável. Amós é profeta do campo, é profeta do agronegócio, é profeta rural. Aí como é que Isaías dá cajado? Ele dá cajado com luva de pelica. Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. O meu povo não me conhece e nem me entende, assim diz o Senhor. Nas entrelinhas, o que Isaías diz? Isaías está falando, o meu povo é pior do que o jumento. Está falando isso. Olha o texto. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Aí ele diz, o meu povo não me entende, é pior do que o boi. O meu povo não me conhece, o meu povo é pior que o jumento. Só que Isaías não fala assim, ó, vocês são pior do que o jumento, cambada. Ele chega todo poeticamente e ele fala, o meu povo é pior do que o jumento, né? Mas ele fala isso de uma maneira requintada. Amós, em Amós 4:1, é do campo. Deus pega o estilo dele, as palavras dele. E Amós diz, ó vós, vacas de maçã, olha, vocês estão ouvindo, vocês são tudo uma cambada de boi, cambada de vaca. Amós já chega com sola, chega de pé no acelerador. São dois profetas do mesmo período. Deus usa o estilo e a fala deles, mas é Deus falando por meio deles muitas vezes. Aí a gente olha a profecia bíblica, do assim diz o Senhor, e a gente supõe que hoje tem que chegar assim e falar literalmente como se tivesse possuído. Estaticamente, Deus apagasse o nosso cérebro e fosse assim, e não é. Deus permite que a gente use a nossa subjetividade, os nossos estilos, mas Ele imprime em nós a certeza de que é para falar aquilo para aquela pessoa. Às vezes um versículo bíblico, às vezes uma fala, às vezes uma palavra. Você já viu alguém que falou para você, rapaz, você sabia o que eu estava passando? Porque o que você está falando é Deus falando comigo, é isso mesmo que eu estava passando. Você já falou com alguém, e quando você falou com alguém, essa pessoa começou a chorar, porque você estava dando uma palavra da parte do Senhor para ela, você não sabia, mas era uma impressão espiritual que Deus colocou no teu coração, você tinha que falar aquilo para aquela pessoa. Você falou, a pessoa se desmanchou em lágrimas, porque era Deus falando através de você. Então as pessoas confundem a maneira de falar com uma coisa muito mega, com uma coisa muito espetaculosa, e exatamente não é assim. Deus às vezes imprime algo no nosso coração que é para a gente transmitir. A gente tem certeza que é Ele, mas Deus falar é fazer isso que eu estou fazendo com você. Ele pode, mas é muito mais raro. Ele pode falar na nossa consciência, Ele pode falar assim como eu estou falando com você. Êxodo 20. Deus falou e o povo ouviu a voz do Senhor quando Moisés subiu no monte, está lá. Então Ele pode falar como eu estou falando com você, mas isso é muito raro de acontecer. É mais comum Ele falar em nossa mente, em nosso coração, ou Ele trazer uma impressão espiritual para nós. Não sei se eu expliquei ou não sei se eu compliquei, mas são algumas filigranas teológicas. Próxima pergunta: quais os maiores impeditivos para uma vida cheia do Espírito Santo? Quais os maiores impeditivos para uma vida cheia do Espírito Santo? Na Isaías 59:2. Acho que minha mão não está encolhida para que não possa salvar, meu ouvido é gravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. É o pecado. Então a gente pode capilarizar isso com desobediência, incredulidade, soberba, mas que tudo isso vai se voltar ao pecado. Lutero dizia, a raiz de todos os pecados é a incredulidade. Agostinho dizia, a raiz de todos os pecados é o orgulho. Aquino dizia, a raiz de todos os pecados é a soberba. Agostinho dizia, né, foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Por isso não é bom a gente falar, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha filha. A conotação de orgulho sempre é pejorativa. É bom a gente falar, eu tenho uma alegria do meu filho, alegria da minha filha. Mas incredulidade para Lutero, orgulho para Agostinho, vaidade para Tomás de Aquino são a raiz dos pecados. A tradição clássica evangélica encara como a desobediência. Então todos eles são pecados em si. O fator impeditivo para a ação do Espírito Santo é o pecado, muitas vezes manifesta no orgulho, na incredulidade ou na soberba.
Próxima pergunta. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo? Existem textos que comprovam isso? Quais? Tá aí a segunda pergunta que o pastor Nelson falou que era para fazer, né? É bom que eu também tenho umas perguntas para ele e eu vou pegar essas perguntas daqui a pouco no almoço, né? Todo cristão é batizado no Espírito Santo, né? Essa é justamente a distinção entre conservadores ou históricos, carismáticos e pentecostais. Quais são as perspectivas? Para um histórico, e quando eu falo histórico eu estou falando de luterano, anglicano, huguenotes, calvinistas, né, presbiterianos, batistas e congregacionais, metodistas, essa linha aqui, metodistas do Brasil. Batismo e selo do Espírito Santo são a mesma coisa, nessa linha de caminhar. Então, um batista de Convenção Batista Brasileira, um congregacional, um luterano ou um presbiteriano, eles vão dizer. Efésios 1,13 e Efésios 4,13 mencionam o termo selo do Espírito. Todo cristão, quando se converte, ele é selado. E naquele selo, ele começa um processo de santificação. Se converte, dá início a um processo de santificação. Hebreus 12,14, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Então, nesse processo de santificação, há dias que ele busca mais a Deus, ele está mais cheio do Espírito Santo. Há dias que ele busca menos a Deus, ele está mais vazio do Espírito Santo. Então, na concepção histórica, em linhas gerais, você tem o selo do Espírito Santo, que é a conversão, mas na ocasião da conversão, você recebe também o batismo no Espírito Santo. E esse selo ou batismo, na concepção histórica, estaria com alguns momentos de maior plenitude ou menor plenitude, maior enchimento ou menor enchimento. Concepção histórica contínua. Na concepção carismática, eu vou explicar a pentecostal clássica, depois a carismática. Na concepção pentecostal, você tinha 3 bênçãos anteriores e agora, da década de 60 para cá, são 2 bênçãos na concepção pentecostal. Primeiro, a bênção da conversão. A pessoa se converte e recebe o selo do Espírito Santo. Mas ela deveria buscar a Deus para, em um momento, ela ter uma experiência chamada de batismo no Espírito Santo, que seria a segunda bênção. Deus viria com o seu Espírito, batizaria aquela pessoa, e mesmo que nunca mais ela falasse em línguas desconhecidas, ela teria ali uma ocasião em que ela falaria em línguas. Ela poderia falar em outras ocasiões, mas mesmo que não falasse, o falar em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo para o pentecostal clássico, que seria a repetição da experiência de Atos capítulo 2, por isso seria uma experiência pentecostal, seria o novo Pentecostes. No início, o pentecostalismo, quando começa com Gunnar Wingren e Daniel Berg, e lá atrás ainda com William Seymour, ele começa com a concepção de 3 bênçãos. Primeira bênção a conversão, o selo do Espírito Santo. Segunda bênção, santificação. E terceira bênção, o batismo do Espírito Santo. A segunda bênção, santificação, foi suprimida, colocando como que o elemento do batismo do Espírito Santo. E hoje o pentecostal entende como primeira bênção e segunda bênção. Selo do Espírito Santo, no momento da conversão, e batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas no segundo momento da vida. O carismático, cujas igrejas neopentecostais são as principais representantes da contemporaneidade, ele entende ainda que você tem uma primeira bênção, que é a conversão, e você você tem uma segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo, mas que pode ter qualquer dom como evidência do batismo no Espírito Santo e não necessariamente falar em línguas. Poderia ser discernimento, poderia ser operações de cura ou qualquer outro dom, mas que o falar em línguas não seria um pré-requisito de uma evidência do batismo no Espírito Santo. Então você teria essas 3 linhas clássicas, a histórica, a pentecostal e a carismática. Quais seriam as passagens bíblicas além das já mencionadas sobre isso? Você vai ter várias, mas cada uma vai ser enxergada, via de regra, com os óculos daquela pessoa que já parte para o texto para fazer o exame a partir de pressupostos que já tem. Exemplo, você tem Atos 2, você tem Atos 19, os varões de Éfeso, você tem alguns outros textos bíblicos que vão falar de experiências com o Espírito Santo. Cornélio, Atos capítulo 10.
Então, Atos 2, Atos 10 e Atos 19. O histórico olhando. O histórico vai dizer, ele vai mencionar aqui. Em Atos 2 foi uma experiência histórica irrepetível do Pentecostes, não é? Em que o Espírito Santo veio, mas para marcar a sua presença aqui naquele momento. E doravante, todos nós que nos convertemos já temos a presença e o batismo do Espírito Santo. Ele vai mencionar que quando Pedro encontra com Cornélio em Atos 10, e depois explica, vai trabalhando aquela experiência toda em Atos 10 e Atos 11, em toda aquela experiência pós-conversão de Paulo em Atos capítulo número 9, que seria a conversão de Cornélio, logo como uma evidência de batismo no Espírito Santo ali, conversão como batismo no Espírito Santo, a mesma coisa. Em Atos 19, quando Paulo pergunta, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes, é entendida por um histórico como, observando aquele texto, em que eles seriam como os discípulos de Jesus, naquele momento inicial que ainda não tinham o Espírito em plenitude, receberam a experiência do Pentecostes, e naquele momento inicial da igreja insurgente e nascente, eles teriam tido um momento de plenitude ou enchimento do Espírito Santo, mas não seria um batismo no Espírito Santo, como um pentecostal fala, porque de alguma forma o Espírito Santo já habitaria, mas não em plenitude na vida deles a partir do momento da conversão. Ali seria uma ocasião de enchimento do Espírito Santo. O pentecostal e o carismático não vão ter dificuldade em dizer para você que ali foram experiências, em Atos 2, a experiência de Cornélio, a experiência dos varões de Éfeso, de uma experiência pós-conversão como um batismo no Espírito Santo. Então, de acordo com os pressupostos de quem vê, às vezes vai enxergar alguma coisa dentro desse sentido ou daquele sentido. Por exemplo, João 3,16, visto por alguém que acredita na predestinação, como um calvinista que diz que Deus elege o homem sem levar em conta a sua vontade, ou um arminiano dizendo que Deus elege o homem olhando a escolha que o homem fará no livre-arbítrio. O arminiano olha para João 3,16, o calvinista olha para João 3,16 e diz: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O calvinista diz, está vendo? É aquele que nele crê. Jesus ele não morreu por todos, ele morreu por aquele que nele crê. Então existem os eleitos são aquele que nele crê. O arminiano, olhando o mesmo texto, vai dizer, mas olha, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo, não é só aquele que crê, é o todo. Então no mesmo texto, o calvinista e o arminiano olham de maneira diferente. Da mesma forma, no mesmo texto, um histórico, um carismático ou um pentecostal olha de uma maneira diversa. O que é sempre sugerido? É sempre sugerido que a própria igreja, naquilo que Deus tem encaminhado a ela, os irmãos aqui da primeira igreja batista de Itaipu, tendo um conjunto de pastores tão seleto, pastor Marcos, não é? Pastor Edson, pastor Marcelo, pastor Val, não é? Que sob a orientação daquilo que eles têm dito, que eles têm falado, olha, a perspectiva pela qual nós entendemos mais coerente e salutar da igreja, na sua caminhada é por aqui. Então, devemos seguir por aqui. A igreja caminha dentro dessa perspectiva. E lembrando, o conselho sempre é que, quer numa perspectiva, quer na outra perspectiva, principalmente nós busquemos a Deus e estejamos cheios do seu Espírito. Isso é o melhor de tudo, que a gente simplesmente se dobre, se prostre e obedeça ao Espírito Santo de Deus. Próxima pergunta: como o crente identifica que tem um dom? Como o crente que identifica que tem um dom? Boa pergunta. Nem sempre ele consegue identificar, mas a igreja ela ajuda muito nisso. Para ministério principalmente, e aí eu vou colocar o dom também na mesma alçada, ele é percebido pela confirmação daquilo que a igreja observa em relação àquilo que a pessoa já está fazendo. O que é a ordenação? A ordenação é colocar em ordem aquilo que é reconhecido de forma pública. Por isso que a igreja ordena um seminarista que concluiu o seu curso, bacharel em teologia, ao santo ministério da palavra. Por quê? A igreja reconhece que aquela pessoa tem uma vocação. Então, quando a gente põe as mãos, a gente está reconhecendo publicamente, colocando em ordem que aquele indivíduo realmente é um pastor, e estamos colocando em ordem isso diante da igreja. Aquela pessoa é chamada para ser pastor porque ela já é um pastor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Samuel vai para a casa de Jessé para ungir Davi. Chega lá Eliabe, Abiradab, Samar,
Deus diz, não é esse, não olhe para o seu parecer nem para a sua estatura, não vejo como vê o homem e tal. Aí Samuel chama os outros filhos, ele não entende de Deus que é nenhum daqueles e pergunta a Jessé, acabaram-se os moços? 1 Samuel 13:11. Jessé diz, ainda falta o menor. Samuel responde, não nos assentaremos aqui até que ele venha. Onde ele está? E Jessé responde, ele está no campo apacentando as ovelhas. Deus chama Davi para ser pastor, porque Davi já era pastor. Quando Davi é chamado para apacentar ovelhas, ele já está apacentando ovelhas. Quando a pessoa é ordenada ao ministério pastoral, ela é ordenada ao ministério pastoral porque no coração de Deus ela já é um pastor. Ela vai apenas ter em público reconhecido e colocar em ordem aquilo que ela faz. O dom da mesma forma, Deus concede. Mas às vezes a pessoa, pelas contingências da vida, pela sua subjetividade, pela criação, pela personalidade, ela não reconhece que ela tem aquele dom. Mas todo mundo olha e fala, cara, você está fazendo isso e você não pode fazer isso. Isso é sobrenatural teu. Isso não é você. Isso é da parte do Senhor. E Deus concede a você isso e nós reconhecemos isso. Vou te dar um exemplo. Desculpa o exemplo pessoal, mas é a minha concepção. Nesse sentido. Eu não acho que eu tenha boa memória ou boa capacidade de lembrança. Mas é muito comum eu ouvir no final de um encontro, de uma conferência, de uma aula, a pessoa perguntar, que curso de memorização você fez? E eu falo, eu não fiz nenhum. Na realidade eu me encaro um cara de memória ruim. A sua memória ruim já foi para os pássaros, não tem memória. Eu não me encaro uma pessoa de boa memória. Por quê? Psicologicamente entende o seguinte: pessoas que têm baixo poder de concentração têm uma compensação tentando memorizar as coisas inconscientemente porque tem baixo poder de concentração. Pessoas que têm alto poder de concentração têm memória ruim porque elas simplesmente têm que... elas já pegam as coisas. Exemplo, você vai me perguntar que camisa estava o Davi, o Diego, minha mãe, Pastor Marco, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar detalhes. Eu lembro do púlpito em onda porque eu já vi 10 vezes e tal, mas o Diego perguntou ontem, você viu que tem um rapazinho surfando na onda? Eu falei, não, eu nunca reparei nesse rapazinho surfando na onda, né? Eu não vejo, porque eu tenho baixo poder de concentração. Então, de alguma forma eu tento compensar isso para forçar a memória. Minha cabeça tenta compensar isso psicologicamente por causa disso. Mas só que as pessoas ao meu redor dizem, você tem uma memória, e essa memória de alguma forma Deus abençoou para que você consiga reter e transmitir. De tanto as pessoas falarem isso, hoje eu chego e tenho que me submeter, dizendo, de alguma forma acho que o Senhor me concedeu algo para eu assimilar, conseguir assimilar bem e conseguir entregar bem, porque há um consenso nas pessoas que ficam ao meu redor falando e tentando perceber isso, apesar de durante muito tempo eu não achar e não perceber isso. Mas eu entendo que de alguma forma, se há um consenso da igreja sobre isso, a igreja tem percebido algo que entende que vem do Senhor, e eu entendo que esse do Senhor é para compartilhar. Então nem sempre a gente percebe o dom que a gente tem, mas a igreja, ela é um referencial de Deus, como está sob a direção de Deus, para ajudar a pessoa naquele reconhecimento do dom. Mas uma das formas sempre boa de perceber é os frutos. Quais são os frutos? O que essa pessoa está fazendo? Está abençoando gente com esse talento? Está abençoando gente com esse dom? Frutos e o termômetro da igreja são dois bons indicadores para aquela pessoa perceber qual é o dom dela, qual é o talento dela. Por exemplo, eu observo tanto no meu querido amigo Diego, quanto no meu querido amigo Davi Peregrina, o dom do ensino. Eles têm facilidade em comunicar, facilidade em transmitir, facilidade em passar. Algum deles pode chegar em algum momento para mim e dizer, não, não tenho. E eu vou ser um pouco mais enfático, vou falar, vocês têm, por causa da organização, por causa da cabeça sistemática, por causa da concatenação de ideias, da maneira como consegue processar isso logicamente, porque você saber teologia não é só você ouvir ou estudar um livro, é você saber raciocinar teologicamente, e Deus nos concedeu essa capacidade. Então, eu vou orientando, dizendo, me parece que vocês percebem, isso vai ser muito nítido com o tempo. Então, eu como de fora posso ajudar, a igreja como de fora pode ajudar. E os frutos que eles vão tendo, as pessoas vendo suas aulas e pregações, vão sendo também essa confirmação. Próxima pergunta. É possível ainda hoje experimentarmos avivamento coletivo em nossa comunidade local? Quais os caminhos para tal?
Ah, muito bom, né? Já vamos chegando aí no assunto de noite, avivamento, né? É possível e é necessário. No tema de noite tem a real necessidade do avivamento, né? É necessário. Agora, porque a gente ainda não passou por um avivamento, talvez alguns individualmente aqui tenham tido experiência de avivamento em outras localidades, mas é necessário uma fome e sede de Deus coletiva. Há uma discussão, é meio arminiana e calvinista essa discussão, né? Se é Deus que produz isso em nós, ou se somos nós mesmos que apresentamos essa fome. Mas me parece que é uma sinergia entre nós querermos Deus e Deus, Ele perceber também e gerar uma ansiedade, uma fome maior em nós do avivamento. O avivamento coletivo é possível, sim. Eu acho, e aqui eu vou falar com todas as vírgulas, com todas as aspas e com todas as recalcitranças, sabendo que os irmãos aqui estão com ela como vizinha também agora, e existem sinões, mas é inevitável apontar que a Igreja Batista da Lagoinha sofreu um avivamento na década de 60, e à noite eu vou falar sobre isso, não é? Eu vou contar um pouco mais da história dela, porque a fala de Russell Shedd no Congresso de Identidade Denominacional de 1995 na Igreja Batista do Meia foi: antes do regime de exceção se instalar no Brasil, Deus mandou um avivamento para os batistas, mas os batistas não entenderam. Que foi por meio da Igreja Batista da Lagoinha, que juntou com a Floresta, Getsemane, a coisa se alastrou por Belo Horizonte, mas os batistas não entenderam e as igrejas elas foram desligadas e formaram a Convenção Batista Nacional. Na leitura de Russell Shedd, quando ainda em vida, ele compreendia que foi uma forma de Deus preparar a igreja para os anos subsequentes do regime de exceção, mas a igreja evangélica batista brasileira ela rejeitou esse avivamento que Deus tinha trazido e passou a duras penas naquelas décadas de 60, 70 e 80. Eu entendo que é possível haver um avivamento coletivo, mas tem se tornado, parece-me, que muito mais difícil em virtude do descompromisso tão grande que a igreja evangélica brasileira vem enfrentando na contemporaneidade. Mas eu também confesso a você e aos irmãos que talvez não é um único. O motivo principal de eu pastorear uma igreja local hoje, é claro, é a ordem divina. Deus mandou e eu fui. Estava muito estabelecido no Rio de Janeiro, como diretor da Souza Marques, diretor do ensino à distância, uma das 6 faculdades da Souza Marques, como deão do Seminário Betel, professor de várias localidades, muito bem estabelecido aqui no Rio de Janeiro, e Deus simplesmente me disse claramente, 10 vezes, em 10 partes bíblicas, 10 passagens bíblicas, que era para eu ir pastorear a segunda igreja batista de Rondonópolis. Recalcitrei com ele em 2016 e 2017. 13 de janeiro de 2018 tomei posse. Porque Deus falou comigo claramente. Hoje eu vejo que é para eu estar lá. É para eu estar lá. Pensa num desafio. É um desafio. Aí faz que nem a ex-presidente. Agora dobra. Né? É um desafio. Então, é um desafio. Mas eu posso dizer a você que sou uma pessoa realizada ministerialmente. Abri mão de tudo que tinha que abrir. Tudo. Estou lá e sou realizado ministerialmente porque eu subo no púlpito, enfrento todo tipo de agulha que você pode imaginar. Mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. E Ele vai dando evidências a cada situação resolvida, a cada encaminhamento ali. E eu falo, Deus, eu entendo porque era para eu estar aqui. Eu sei que o Senhor tem vários obreiros, mas para cá o Senhor contava comigo. Então eu sou uma pessoa realizada. Esse é o motivo central. Porém, o primeiro motivo corolário é eu acreditar no avivamento coletivo ainda. Eu quero participar de uma experiência de avivamento junto com a minha igreja e busco isso noite e dia. Oramos por isso. Prego as mensagens sobre isso. Digo, irmãos, nós precisamos de Deus, precisamos de Deus. Precisamos de buscar a face de Deus nas suas mãos, precisamos de Deus, a presença de Deus. A nossa igreja fica perto do cemitério, não é? Muro com muro com choque, falo, tem que ter alguma diferença entre aqueles caras que estão lá chorando no cemitério e nós. E essa experiência tem que ser percebida desde a porta, pelo impacto da presença. Tem que ser percebida. Tem que ser percebido um sobrenatural, tem que ter algo diferente. A presença de Deus aqui tem que ser mais concreta do que uma caixa de som, do que uma cadeira, do que um jarro de flores. Tem que ser. E eu, se não conseguir ver o avivamento enquanto em vida, ter essa experiência no coletivo,
Vou morrer tentando, mas é um dos principais motivos pelos quais eu pastoreio, é entender que Deus pode trazer um avivamento àquele povo que está ali e ver algumas manifestações sobrenaturais que a gente lê nos livros de John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield e tantos outros. A gente vê que houve na Coreia, houve em Amolonga, na Guatemala, houve na Coreia do Sul, houve na Argentina, houve no Brasil em outras ocasiões. E por que não pode haver em 2019 em Rondonópolis? E por que não pode haver em 2019 em Itaipu? Tenha fome e tenha sede, que Ele pode trazer o avivamento para a sua vida, o avivamento no coletivo, em nome de Jesus, e mudar a história de Niterói por meio da Igreja Batista de Itaipu, que é uma igreja que ora. Próxima pergunta, a última. Aquela última lá, tá lá? Com relação ao Espírito Santo, qual é a diferença entre a velha e a nova aliança? Uma pergunta. Com relação ao Espírito Santo, qual é a diferença entre a velha e a nova aliança? Se pegarmos o assunto de ontem da pericorese, vamos dizer que tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito atuam desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, porque atribuir a uma pessoa da Trindade uma função, uma designação, uma missão pode ser atribuído também às demais pessoas da Trindade. Pericorese, lembrando para quem não esteve ontem, é tudo aquilo que uma pessoa da Trindade sabe e faz, as demais pessoas da Trindade partilham, eu posso atribuir a elas. Mas em relação à antiga e à nova aliança, nós podemos dizer que na antiga aliança Deus era mais visível, Deus era mais evidenciado, Deus era mais enfatizado. Você tem um período do século I em que Cristo é mais explícito, a obra de Cristo é mais visível, por uma questão lógica. Deus, Ele encarnou e veio ao mundo na forma de homem, e Cristo estava lá. Então você tem o Pai, você tem o Filho. Doravante, na nova aliança, você tem a visibilização da pessoa do Espírito de uma maneira maior, mais visível e mais plena. Mas, por exemplo, você pode pormenorizar isso, vamos pensar, profetas maiores. Exegeticamente nós dizemos que enquanto Isaías é o profeta do Pai, Jeremias é o profeta do Pai, fala muito sobre Deus, Isaías é o profeta do Filho e Ezequiel é o profeta do Espírito Santo. Jeremias fala muito sobre Deus, Isaías fala muito sobre Cristo e Ezequiel fala muito do Espírito Santo. Então você não tem como deixar de ver a atuação dos três ao longo da Bíblia toda. Porém, a diferença é que Deus é mais visibilizado e mencionado, clarificado no Antigo Testamento por meio da sua obra e do conhecimento que se tem dele. O Cristo em relação ao século I e o Espírito Santo em relação doravante, dado que o conhecimento deles, o conhecimento dos apóstolos sobre ele foi se tornando maior a partir do ano 30, a partir da sua convivência junto com eles. Então, o que ele faz a partir daí? Ele inspira os homens santos a produzirem a profecia bíblica, né, a produzirem o Novo Testamento. Ele conduz todo esse processo de canonização, ele enche os homens, ele fala com os homens. Então, o Espírito Santo na nova aliança, ele se torna muito mais funcional em sua atuação do que na antiga aliança. Enquanto na antiga aliança, Deus Pai, ele exercia muito mais claramente a sua ação e as suas manifestações, né? Por meio do fogo, por meio do água, por meio do vento, as chamadas teofanias, manifestações de Deus através de elementos da natureza. Enquanto isso hoje é muito mais visível por meio do Espírito, na velha aliança era muito mais visível em relação ao Pai. Finalizando, então, na antiga aliança, o Pai está mais visível, mais atuante e mais presente por meio das suas teofanias e na condução dos autores do Antigo Testamento. Então, isso é visível no Antigo Testamento, mas o Espírito e o Cristo também agem. No Novo Testamento, o Espírito Santo age na condução do processo de canonização do Novo Testamento, ele enche as pessoas, ele fala com as pessoas, ele está muito mais visível, mas Deus Pai também está agindo. Por isso a pericorese é fundamental para nós não entendermos que há três deuses e três ações diferentes. Onde age o Pai, ali está o Filho, ali também está o Espírito. Busca Deus, porque Deus dá o seu Espírito a todos aqueles que o obedecem. E que nessa conferência você saia mais cheio do Espírito Santo de Deus e seja a conferência que marque o início do avivamento na história da sua vida, da primeira igreja batista de Itaipu, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Edson. Obrigado, pastor Marcos.
louvando ao Senhor com uma canção e logo então estaremos nos despedindo. E eu peço aos irmãos que estejam atentos para o nosso horário hoje às 8 da noite. Procure chegar bem cedo. Nosso amado irmão pastor Ruberão acaba de chegar. Gisele está também para passar o dia ali conosco. Deus continue abençoando a vida deles.